Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso Mengão queridão. Daqui a pouco a bola começa a rolar no Maracanã. Vou trazer as últimas informações dessa partida, situação que está acontecendo nesse exato momento. O Mengão queridão só depende dele para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro hoje. Fala também sobre a situação envolvendo Claudinho. O Flamengo aceitou aumentar a proposta pelo meio-campista Claudinho. Agora a diretoria rubro-negra se aproximou da pedida de 18 milhões de euros, um total de 106,9 milhões de reais de forma parcelada. E os russos, Henrique, responderam ou não responderam à diretoria do Flamengo? E o que o Flamengo pensa a partir de agora? Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Michael. Informações que estão circulando em vários portais na Arábia Saudita é que Michael vai reincidir o seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita após a decisão da Supertaça da Rússia. Eu vou te explicar para vocês o que está acontecendo e ainda por cima os portais garantem que o jogador vai se transferir para um clube brasileiro. Palmeiras segue interessado no atacante Gabigol. E o Palmeiras aí queria resolver logo a situação do Gabigol. Vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar aqui falando, cara, sobre dois jogos que aconteceram ontem. Palmeiras e Vitória, Botafogo e Cruzeiro. Foram dois jogos de suma importância para o Flamengo. Isso porque o Flamengo entra em campo hoje sabendo do resultado do Botafogo, que foi derrotado no Newton Santos pelo Cruzeiro por 3-0, e o Palmeiras, que foi derrotado no Allianz Parque pelo Vitória por 2-0. Ou seja, o Flamengo vencendo hoje, não importa qual seja o placar, 1-0, 2-1, 2-0, não importa. O Flamengo, a vitória do Flamengo hoje é importantíssima, porque o Flamengo vai a 3 pontos, vai a mesma pontuação do Botafogo, que é o líder no momento com 40 pontos, o Flamengo tem 37, vai a 40 pontos. Porém, o Flamengo tem um saldo de gols positivo em relação ao Botafogo, que é de 13 contra 12 do Botafogo. O Flamengo tem apenas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem 4. O Flamengo vai a mesmo número de vitórias do Botafogo, vencendo o Atlético Goianiense hoje. Só que é um jogo para a gente ficar de olho. O Flamengo tem que entrar, assim, eu posso falar para vocês, né, com muita atenção para esse jogo, porque o Atlético Goianiense é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Aí é que mora o perigo. Porque quem está lá embaixo está no sufoco, está desconfortável e querem sair de lá. Simultaneamente com a vitória de ontem sobre o Palmeiras, o Vitória deixou a zona de rebaixamento. Mas, por outro lado, a situação envolvendo o Atlético Goianiense, a gente não tem que achar, eu sempre falo isso aqui, que o cachorro está morto e achar que vai estar ganho o jogo, não. O Flamengo sempre gosta de dar um mole entre um e outro aí, quando a situação é de um jogo com um adversário inferior ao time do Flamengo. Quando o Flamengo pega um time de ponta, o Flamengo vai para cima com garra. O técnico Tite vai fazer algumas mudanças para esse jogo, também visando o jogo da quarta-feira. Ontem a gente viu o Palmeiras entrar com um time, posso dizer assim, alternativo. Inclusive, né, o Palmeiras aí pode ter de fora do jogo contra o Flamengo pela primeira partida das oitavas de final na próxima quarta-feira, o Estevão que torceu o tornozelo, segue sendo dúvida para o jogo. O Palmeiras foi com um time alternativo, mas mesmo assim, né, a gente vê o Palmeiras com um time alternativo, hoje é um time abateu o Vitória. E ainda mais no Allianz Parque, só que não conseguiu. Vitória ainda com um jogador a menos, só que ainda não conseguiu. Vitória grande, gigante, Vitória que a gente ganhou lá no Barradão, lembra, né? Na última quarta-feira, Vitória foi lá e carimbou a vitória sobre o Palmeiras. Então tá aí, o Flamengo só depende dele
para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai a 40 pontos, já a mesma pontuação do Palmeiras, mas com alguns critérios de desempate, o Flamengo assume a liderança do Brasileirão. O técnico Tite vai fazer algumas mudanças, como eu já tinha mencionado aqui para vocês, em relação ao próximo jogo, principalmente em relação ao próximo jogo contra o Palmeiras no Maracanã. No treino de ontem, o Tite fez algumas mudanças e indicou um time com algumas mudanças. Por exemplo, Léo Ortiz sendo titular, ao lado de Davi Luiz. Matheus Cunha teve um momento do treino ali que treinou junto com a equipe titular, mas a princípio o Rossi deve ser mantido no gol para essa partida. Outra mudança ali no meio de campo, né? A gente vê o Nicolas de la Cruz e Alan começando no banco de reservas, Léo Pereira e Fabrício Bruno começando no banco de reservas. Mais à frente ele faz uma mudança, tira o Gerson, coloca o Gerson de volta no meio de campo junto com o Pulgar, e Luiz Araújo volta ao time titular. Então tá aí a provável escalação do Flamengo, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, né, que a torcida vem pedindo muito. Hoje provavelmente o Léo Ortiz vai ser titular para esse jogo, torcer para que dê tudo certo aí, ao lado da Davi Luiz, que vem jogando muito bem também. Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Matias Vinha começa no banco de reservas, Eric Pulgar e Gerson no meio de campo, Arrascaeta mais à frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então tá aí, provável time do Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. 4 horas da tarde a bola começa a rolar. Flamengo e Atlético Goianiense. Vamos com humildade, com os pés no chão, com a atenção e em busca desses 3 pontos. O importante são os 3 pontos. Não tem esse negócio de tá fazendo jogo bonito, o Atlético. Não, esquece o adversário. Coloca o coração na ponta da chuteira, como se fosse uma decisão. Porque o importante é o Flamengo para o próximo jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, vendo que no Brasileirão tá tranquilo e ainda com um jogo a menos. Então vamos focar aí nessa partida de hoje. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, os canais Premiere, canal PPV da Globo, que é o Premiere. A Globo preferiu aí, fez essa mudança devido aos Jogos Olímpicos, né? Está transmitindo os Jogos Olímpicos. E com isso, hoje, no tradicional horário, às 4 horas da tarde, Flamengo e Atlético Goianiense não terá essa transmissão em TV aberta. Se falando em Palmeiras, olha só, o Palmeiras segue interessado em Gabriel Barbosa. Em meio à indefinição de Gabigol, no Flamengo, o Palmeiras segue interessado no atacante. Porém, as negociações têm demorado mais do que o Alviverde gostaria que acontecesse. Olha só, hein? O Clube Paulista enviou a proposta de pré-contrato há cerca de 18 dias e ainda não recebeu uma proposta. Gente, eu venho falando sobre isso aqui. O Gabigol, ele quer continuar no Flamengo. Gabigol, ele não quer deixar o Flamengo, principalmente para reforçar um rival. Ele já deixou isso aí claro. O Gabigol, pelo respeito que ele tem ao Flamengo, ele não assinou esse pré-contrato com o Palmeiras. E, pelo visto, vai esperar mais um pouco, até que sua situação seja resolvida dentro do Flamengo. Para sim ou para não. Agora, o que vocês acham? O Flamengo deve ou não deve viabilizar alguma forma ali de sentar, conversar com Gabriel Barbosa para uma possível renovação de Gabigol? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas o Palmeiras está aí ligadaço. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre Michael, porque existem alguns portais no mundo árabe, lá no futebol árabe, que já indica uma rescisão de contrato de Michael com o Al Hilal para assinar com um clube brasileiro. Michael vai rescindir seu contrato com o Al Hilal após a Supertaça da Arábia Saudita. O jogador pagará um valor em dinheiro pelos meses restantes de seu contrato e deve se transferir para um clube brasileiro. A questão não é o jogador, né, gente, que vai pagar esse valor. A questão, quando o clube vai lá, vamos dar um exemplo, o Flamengo, de acordo com o Júlio Miguel Neto, há 2 dias atrás, o Flamengo tem negociações com o Michael. Se de fato esse clube brasileiro for o Flamengo, possa ser que tenha algum outro clube que ainda não foi ventilado aí, né, na mídia.
negociando com o Michael, mas o Michael sempre deu prioridade ao Flamengo. Vamos lá. Se o Flamengo realmente partir para cima e contratar o Michael, trazer o Michael de volta, não é o Michael que vai pagar a multa. Quem vai pagar a multa, o restante, as cifras para tirar o Michael de lado é o Flamengo. A matéria dos portais árabes, eles tratam assim, né? Que o jogador vai pagar sua multa rescisória para deixar o clube. Não. Se o Al Hilal liberou o Michael, não dispensou o Michael. Liberou, está em aberto para procurar uma nova equipe, sim. Não está, posso dizer assim, nos planos da equipe para a próxima temporada, justamente para abrir espaço no elenco, no time de Jorge Jesus de estrangeiros. E com isso o Michael está nessa lista. E o Flamengo, sabendo disso, o Flamengo já começou a abrir negociações. E agora, de acordo com alguns portais árabes, Michael vai rescindir o seu contrato com o Al Hilal. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você partiria para cima? Tentaria contratar o Michael? Sim ou não? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que eu volto a falar, o Flamengo tem interesse na contratação do Michael, tá? Tem interesse em repatriar o motorzinho Michael, mas vamos ver o que deve acontecer aí sobre os próximos passos da situação de Michael, que pode sim voltar ao nosso Mengão queridão. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Claudinho, porque essa novela é uma novela que se arrasta e promete se arrastar por conta da decisão da diretoria rubro-negra. Olha só, o Flamengo aceitou aumentar a proposta junto ao Zenit da Rússia pela contratação de Claudinho. A diretoria rubro-negra se aproximou dos valores de 18 milhões de euros, algo em torno de 106,9 milhões de reais de forma parcelada. Entretanto, os russos ainda não responderam à equipe rubro-negra, demonstrando que não desejam vender o atleta de 27 anos. O entendimento da diretoria do Clube de Regatas do Flamengo é que o Zenit está enrolando, tendo em vista o prazo da janela de transferências. Contudo, as negociações seguem em andamento. Neste último sábado, em partida válida pelo campeonato russo, o Claudinho entrou em campo, foi titular na goleada por 4-0 sobre o Rubin Kazan e o meia foi substituído aos 64 minutos de jogo. Ou seja, Claudinho atuou mais de um tempo, quase o jogo todo, né? 64 minutos, restando aí 20 e poucos minutos aí para o jogo acabar. Mas enfim, o Flamengo segue ainda atento na situação de Claudinho. Mesmo sem a resposta dos russos nessa última investida, o Flamengo entende que os russos seguem enrolando por ter um tempo ainda de janela. Mas vem cá, será que não é momento para o Flamengo repensar e tentar buscar um outro jogador no mercado? O que vocês acham? Vocês acham que realmente os russos vão liberar o Claudinho para valer? Será que os russos estão segurando mesmo por conta da janela de transferências? Vale lembrar, como eu já falei aqui para vocês, o Flamengo ainda segue tentando o Claudinho por conta do desejo do jogador. Se não fosse isso, o Flamengo já teria deixado de lado. Mas vamos ver o que deve acontecer, os próximos passos. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas o de agora foi isso. Daqui a pouco tem Mengão, daqui a pouco tem Flamengo. Flamengo no Maraca recebendo o Atlético Goianiense, 20ª rodada do Brasileirão. Tamo junto, forte abraço, até mais, um ótimo domingo para todos. Saudações rubro-negras.